lindeuso, lindeusa, seja muito bem-vindo. Hoje é dia do conteúdo do Portal da Cidade de Mirassol. Eu sou Milena Paula, terapeuta energética empresarial, e estou aqui sim para ajudar você a transformar a sua energia e a energia do seu negócio para atrair mais prosperidade, sim. E hoje nós vamos falar sobre as 5 feridas emocionais que podem estar bloqueando a sua prosperidade e como a constelação familiar pode te ajudar a curá-las. Então, antes da gente soltar a vinheta, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e deixa o seu comentário que eu adoro responder para vocês. Bora soltar a vinheta? Pega a sua bebida de preferência. Hoje eu tô de café com leite. Eu não sei como tá o tempinho na sua terra, que tá um friozinho gostoso, mas tá um sol bom e já ajuda em tudo isso. E bora pro conteúdo de hoje. Ai, que delícia! Aqui, ó, estão as minhas redes sociais. Se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, lá tem conteúdo diferente. Então, fica à vontade. As portas estão abertas para você, é sempre uma alegria ter você aqui. E já avisando que no final do vídeo eu vou apresentar uma oportunidade e tá tudo sempre certo. Fica comigo para você entender um pouquinho mais das 5 feridas emocionais referente à sua prosperidade. Existem feridas emocionais, sim. Muitas das vezes, quando eu vou trabalhar alguns clientes, tem bloqueios específicos que eu já acho de imediato ligadas a essas feridas emocionais. Às vezes é uma delas e muitas vezes são todas elas ou quase todas elas que a pessoa possui e que impedem ela de prosperar. E quais são elas? A primeira que eu vou falar é rejeição, depois abandono, humilhação, traição e injustiça. Elas trazem alguns padrões profundos que acabam influenciando as nossas decisões e comportamentos, e muitas vezes a gente não age de uma forma normal dentro disso. A gente empurra a oportunidade ou deixa de abraçar possibilidades como se você estivesse ferrando literalmente a sua vida, tá? E elas estão conectadas à nossa infância ou herdadas dos nossos pais ou ancestrais e afetam diretamente a nossa relação com o dinheiro, com o sucesso, com o trabalho e na forma de se relacionar com o outro. Você já ouviu falar dessas feridas? Me conta aqui embaixo se você já tinha ouvido falar dessas feridas. Bora começar falando da primeira? Eu gosto muito de trazer essas possibilidades de falar das feridas, porque foi algo que eu demorei para detectar e entender dentro de mim, e quantas vezes eu agi dessa forma, e entender nos meus clientes quantas vezes eles se colocam de algumas formas que aparecem assim, porque a ferida específica tá ali gritando e ela precisa de atenção. E a primeira que eu vou falar é a rejeição. A rejeição, ela se manifesta através de um sentimento de não pertencimento. Você se auto-sabota. É a dificuldade que você tem em aceitar oportunidades de crescimento. Olha, eu vou dar um exemplo bem básico, tá? Eu tenho alguns clientes que recusaram promoções ou oportunidades e até presentes ou coisas que iam auxiliar eles na vida por não sentirem que merecem. E eu já fiz isso um tempo da minha vida. Então, o importante nesse ponto é em que momentos você sente que não pertence, que você não faz parte daquilo. Teve momentos assim na minha vida, eu vou trazer para o meu pessoal, que eu acho importante a gente dar exemplo e você às vezes se conectar com essa situação. Eu lembro que eu fui uma das melhores alunas da minha sala no colegial referente à redação. Eu sempre gostei de escrever, sempre foi uma pegada que eu tive, criatividade, e eu ganhei um prêmio para ir numa vernissagem. Eu nem sabia o que era vernissagem. Eu sou de uma pessoa que veio de uma casa de Coab, de uma família muito simples. Os meus pais eram funcionários públicos, na época que não era bom ser funcionário público, você ganhava muito mais se você trabalhasse para uma empresa do que ser funcionário público.
Então, era essa história que eu tinha e essas oportunidades eram fora do meu padrão. Eu cheguei nessa vernissage, que era um local muito bonito, muito chique, tinha as exposições dos quadros, das obras de arte, tinha os coquetéis, tinham as pessoas conversando, observando uma conversa diferente daquilo que eu estava habituada. Eu olhei para aquele momento, eu não via pessoas que eu identificava do meu meio, daquele meio que eu vivia, que eu estava habituada. E quando eu estava ali, eu olhei e falei, eu acho muito interessante poder estar num local diferente. E hoje, quando você vai para outra cidade, outro estado, outro país, você tem essas vivências, você chega e fala assim, nossa, aqui é diferente do que eu vivo. E às vezes no primeiro momento vem aquela sensação, eu não pertenço a esse lugar, eu não faço parte desse lugar. O que eu estou fazendo aqui? Pode vir isso, porque eu olhava aquelas pessoas muito bem vestidas e eu tava com a roupa que eu fui na escola, na época era o colegial, eu saí, eu só liguei para minha mãe e para o meu pai e informei, olha, eu ganhei um presente, eu quero ir, eu e mais outra aluna da escola, e eu vou do jeito que eu tô. E eu cheguei lá, no primeiro momento, me sentindo um peixe fora d'água, mas depois eu fui conhecendo e entendendo e tendo prazer de estar naquele ambiente e conhecendo uma nova possibilidade que não estava dentro da minha realidade. E quantas vezes você já não passou por isso ou tem passado por isso, tá? Cafezinho com leite para esquentar o coração. Então é importante sim você experimentar coisas diferentes. Eu poderia naquele momento olhar para aquelas pessoas e falar assim: bom, sou um peixe fora d'água, vou embora, vou catar minhas coisas, vou pegar meu ônibus, que era a minha realidade naquele momento. Não, eu fui me colocando ali, ouvindo as pessoas, experimentando e sentindo o prazer de estar ali. E aquilo abriu a porta para diversas coisas na minha vida. Hoje, às vezes eu me coloco em local que eu falo assim, cara, eu não acredito que eu fui em tal lugar. E fui, conheci pessoas, tive trocas maravilhosas, desenvolvi relacionamentos e até negócios por conta disso. Mas se você no momento sente que não pertence, vem a sensação de rejeição, precisa sim ser olhado. Em que momento você tem que pensar? Em que momento você sente que não pertence? Qual o sentimento que isso traz? Eu posso estar ali mais um pouco? Então tem algumas coisas que você pode experimentar muito mais para fazer a mudança na sua vida. Bora falar da segunda ferida, ó. Segunda ferida, abandono. O medo de você ficar sozinho, a dependência emocional. Às vezes você teve uma infância em que os pais não foram presentes, ou eles precisavam trabalhar muito, ou cada um tem a sua história, houve ausência mesmo dos pais ou de pessoas que poderiam trazer uma diferença para você. Então, de alguma forma, você busca constantemente a aprovação dos outros, a validação das outras pessoas. Você tem medo de investir em si mesmo, você busca a palavra do outro, você busca, às vezes, você não consegue fazer trabalho sozinho. Eu estou trazendo para sua prosperidade, então eu vou trazer para esse ponto. Você, às vezes, você tem um sonho de fazer alguma coisa, você vai arrastar alguém para fazer o seu sonho, ou você vai colar no sonho do outro, vai ajudar o outro com o sonho dele, mas não vai resolver o seu. Porque você sente que você precisa ou do outro do seu lado, ou você precisa da validação do outro naquilo que você faz. Então você tem muito medo, é um profissional que evita empreender, tem medo de falhar sozinho, tá sempre buscando alguém para validar aquilo que você faz, e esse é o grande desafio dentro de tudo isso. E eu percebo algumas coisas, eu gosto de trazer minha história, porque eu vejo isso muito nos meus clientes. Eu tenho cliente que às vezes não consegue começar um projeto sem trazer uma pessoa para o projeto dela. O projeto dela já tem montado, mas ela precisa que venha qualquer pessoa aqui para trabalhar com ela, porque ela se sente mais confiante fazendo com outra pessoa. Ou, o pior,
Muitas das vezes ela compra o projeto do outro, joga o projeto dela de lado e trabalha para o outro, faz para o outro, resolve para o outro e a vida dela fica parada, os sonhos dela vão morrendo. E ela sente que ela faz parte do negócio do outro, mas é do outro, não é dela. E aí vem o choque. E nesse momento é bom trazer uma reflexão. Será que você confia na sua capacidade de se sustentar, de se manter emocionalmente? Porque você precisa estar sempre com alguém para ter essa força? É bom refletir sobre isso. Essa reflexão faz toda a diferença. Nem tudo, eu amo parcerias, eu acho extremamente importante boas parcerias, mas se o sonho é seu, você tem que ir para frente e assumir os seus sonhos. Gente, eu vejo muita empresa e fazendo ambiente eu tive muito essa percepção de gente que compra um negócio. Agora acabou. De gente que compra um negócio apostando no talento do outro. Só que essa pessoa não tem conhecimento nenhum do negócio. Não tem conhecimento de empreender, não é um bom administrador. Não tem conhecimento da área que ela está investindo, não tem conhecimento de diversas coisas, só bota o dinheiro e fica ali. Só que às vezes a pessoa até é boa, a pessoa que ela contratou é boa no que ela faz, no que ela produz, mas não tem uma administração adequada, não tem um bom comercial adequado, não tem uma boa divulgação, um bom marketing e o negócio morre e todo o dinheiro que ela colocou ali vai embora. Isso acontece muito quando você entra nesse ponto. Então é importante sim você ter esse cuidado de olhar e não depender do outro. Ok, vou investir nesse negócio? Ótimo. Tem estrutura para administração? Não tem. Vou meter a mão na massa, vou botar alguém para administrar isso, vou investir em mais alguma coisa. Porque não dá para você jogar só o dinheiro e esperar virar uma fábrica de dinheiro para você, de trazer tudo isso. Não, tem que ter expertise, tem que ter estrutura para que possa crescer. E eu já vi muito cliente apostando no sonho do outro, que é isso que eu tô contando, e não investindo no seu sonho. Quer empreender, mas não tem estrutura para empreender, não tem conhecimento e as pessoas que eu invisto também não têm. Então você está jogando o seu investimento, seu dinheiro fora. Vamos para a terceira ferida. Terceira ferida. Essa ferida é uma dor que muita gente tem. Muita gente tem. É a ferida da humilhação. Ela vem através do sentimento de vergonha, o sentimento de inadequação. É aquela pessoa que evita se expor, tem medo de julgamento. Geralmente eu vejo pessoas muito críticas, olhando o trabalho dos outros, o que os outros fazem, criticando e destruindo a outra pessoa, mas ela não faz nada. Quantas pessoas você vê por aí que vivem criticando o trabalho do outro e você vai olhar o trabalho dela, não tem. Ela vive de criticar o trabalho do outro. Ela vive da humilhação, porque ela tem medo de se expor. Então, essa é a grande questão. É a pessoa que não divulga o seu trabalho, é a pessoa que tem esse medo de crítica, o medo do julgamento das outras pessoas. Então, pergunte para você, o que você esconde por medo de ser julgado? Uma das coisas que eu sempre entendi, e nessa parte digital eu fui entender isso, quando eu comecei com os meus cursos, não era padrão na minha área ter muitos cursos. Foi antes da pandemia até, tá? Dos cursos online. É que eu sempre vendi para os meus clientes, não sabia como fazer uma divulgação diferente. E tá tudo certo, não tem nada errado. E os meus clientes sempre fiéis, voltando porque eles sentiam que dava um resultado. Mas eu via muita gente da minha área que tinha uma bagagem incrível, mas não tinha medo de ser criticado. É a pessoa que sabe tudo, tá sempre aí criticando o outro, mas não pratica. E se você tem conhecimento e tá guardando isso dentro da gaveta,
Essa é uma das piores coisas. Se você não está arriscando a vida, faz parte você arriscar. Qual é o medo que você tem de ser julgado? O que você está escondendo? Ou que momento você está se conectando de uma dor pessoal? Gente, eu já atendi, eu me recordo muito bem de uma pessoa que durante um dos atendimentos que a gente foi trabalhar a prosperidade da pessoa e o quanto ela bloqueava o medo dela ir para frente, dela aparecer, dela se destacar, vinha do momento que ela lembra dos pais dela sendo humilhados numa loja por conta de não ter condição financeira de comprar algo para ela na frente dela. E ela carregou isso anos. E ali ela pode olhar para isso. Às vezes, muitas vezes, isso acontece. Eu dei um exemplo aqui, mas tem diversas coisas que podem trazer isso. Então é importante olhar para a ferida da humilhação. Agora vamos falar dessa que é uma dor que eu também vejo que é muito comum. É uma das dores mais populares. É a dor da traição. A traição, ela gera a desconfiança, a necessidade de controle. A pessoa tem dificuldade em delegar, em deixar outras pessoas fazer. Ela não consegue fazer parceria, ela tem medo, desconfia das outras pessoas. E isso acontece muito. Olha, muitas vezes eu fui percebendo na minha jornada algumas coisas. Às vezes você olha para algumas pessoas e nem a gente não vai ser perfeito, ninguém vai ser perfeito. Mas se eu desconfio de todo mundo, se ninguém serve para trabalhar comigo, se só eu tenho que fazer sozinha do meu jeito e tem que ser assim, tem que ser assado, isso é muito cansativo e dificilmente ou com muitos desafios você vai dar muito porta na cara, vai ser muito sofrido o seu crescimento, as oportunidades, você vai desconfiar das pessoas que te trazem outras possibilidades, porque você está sempre com medo de ser traído, de ser roubado, você tem desconfiança. É claro, gente, eu não estou falando daquelas coisas absurdas, que são as coisas boas demais para serem verdade, você vai ver realmente estão te vendendo gato por lebre. Não é isso. Mas quando você tem outras pessoas com parcerias, vou dar um exemplo, hoje no meu trabalho, eu tenho outras pessoas que atuam em outra área, eu tenho uma pessoa da tecnologia, eu tenho pessoa da contabilidade, eu tenho pessoa do digital, eu tenho pessoa das mídias. Cara, é tão bom quando você tem pessoas que você confia para que elas façam o que é necessário para você. Você cresce com facilidade porque você entrega, você permite que na expertise dela, na parte de conhecimento dela, ela faça o que é necessário. Ela já tem a pegada disso, ela já tem a pegada da contabilidade, ela conhece da lei, de tudo que fala que precisa da contabilidade, e eu não. Eu só tenho que passar as informações e ela vai fazer a contabilidade. Olha a diferença. Agora, se eu quiser fazer tudo sozinha, eu vou meter o pé pelas mãos e não vai sair. E eu preciso estar aqui fazendo o que eu faço de melhor, que é ser uma terapeuta energética empresarial. É trabalhando, atendendo os meus clientes, indo no ambiente deles, indo na empresa, no negócio deles. É essa a minha função. Então, para isso, eu preciso sim de boas parcerias e parcerias saudáveis. Então, a pergunta que fica para você que tem essa dificuldade e tem essa ferida emocional da traição, você consegue confiar nos outros em ambientes profissionais? Gente, geralmente quem tem essa ferida não confia nos outros até nos relacionamentos amorosos, até nos relacionamentos pessoais e interpessoais. Então, observa aí se você tá com essa dor, que isso aqui precisa mudar, tá? Agora vamos para a quinta e última ferida, é ela. Eu acredito que essa ferida, em algum momento, todo mundo já sentiu. É a ferida da injustiça. A ferida da injustiça, ela vem com aquela pessoa que quer fazer tudo certinho, tudo perfeito,
tudo dela é excessivo. Ela não vai entregar se ela não tiver acabado. É uma pessoa que se cobra demais e por isso ela se bloqueia. Ela perde o tempo de entrega do que ela precisa e do que o cliente dela precisa. É o profissional que nunca sente que tá bom o suficiente. Gente, eu já cansei de atuar com gente que isso aqui que você já está entregando para outra pessoa já está ajudando ela naquele primeiro momento e depois você vai desenvolvendo, você vai melhorando o que você está fazendo. Eu vejo nos meus trabalhos. A primeira empresa que eu fui fazer limpeza energética, eu já tinha feito bastante residência, tá? E como eu gosto dessa parte empresarial, energia de negócio é diferente. Quando eu faço até a sala que a pessoa às vezes tem na casa dela, que ali ela trabalha, a energia ali é diferente do restante. Só para vocês terem uma ideia. Você chega ali, você vê que as pessoas às vezes elas pararam porque elas querem fazer tudo perfeito. Elas querem entregar da forma perfeita e não vai entregar. E o teu cliente quer agora. Ninguém mais está tendo paciência de esperar. Quando eu cheguei naquele primeiro momento, eu fui entendendo o meu trabalho e com o tempo eu estou muito melhor do que eu era lá atrás. E isso é com qualquer profissional. Eu fui advogada antes de atuar com terapias, tive outras formações. Eu carrego toda essa parte profissional dentro de mim, não dá para sair de dentro de mim. Só que hoje eu atuo como terapeuta, então a experiência que eu tinha, a experiência que eu tenho agora, é muito melhor do que quando eu comecei e vai ser assim para qualquer profissional. Se eu esperar ficar perfeito para te entregar alguma coisa, eu nunca vou te ajudar. E você também nunca vai ajudar ninguém. Então o importante é você já fazer e se precisar arrumar. Pede desculpas, começa de novo. Somos seres humanos, a gente não é chat GPT, a gente não é site de pesquisa, nós não somos tutoriais, você está aqui aprendendo em evolução. E cada lugar, cada ambiente que eu vou é de um jeito, é de uma história. Cada lugar, cada atendimento que eu dou, depende do que aconteceu, da história que se carrega dentro daquilo que a pessoa vive hoje. E vai ser assim. Então a minha pergunta para você aí, que tá preso na ferida emocional da injustiça, que é muito severo, muito duro, muito dura, que cobra muito de si mesmo, que não vai para frente porque tá esperando ficar perfeito e o outro que já tá entregando qualquer coisa ali que é menos do que você entrega, já tá correndo e você tá aí parado, já ficou para trás. Você se permite errar e aprender com os seus erros? Será que você se permite? Pensa aqui, me responde referente às feridas emocionais que mexeram com você. Agora, eu vou falar para vocês do evento, quero trazer essa possibilidade. Como a constelação familiar pode ajudar nesses casos da ferida emocional. Ela é uma terapia breve em que ela vai olhar o que está por trás, o que é oculto, aquilo que você não consegue ver no seu sistema, na sua história, em tudo que reflete aquilo que você está trazendo na sua dor referente a dinheiro, a trabalho, a negócios, a família. Ela vai olhar tudo isso, aos seus relacionamentos e vai identificar onde estão essas feridas. E a gente pode sim liberar bloqueios, trazendo consciência do que realmente está impactando na sua vida hoje e abrir espaço para a prosperidade fluir na sua vida, porque muitas vezes a prosperidade está de frente para você, mas você está preso numa das feridas, encarando a ferida e de costa para a prosperidade. Chega de viver assim e para você parar de viver assim, eu vou fazer um convite. No dia 20 de maio, agora, terça-feira, às 20 horas, vai ter o evento Constelação Familiar e Prosperidade, um evento online, ao vivo. Você vai estar interagindo comigo com a maior alegria e com quem tiver nessa jornada, uma oportunidade para você ir além, carimbar o seu passaporte nesse movimento de cura e transformação
para trazer a prosperidade de uma forma mais leve e divertida na sua vida. Venha se inscrever, o link está aqui na inscrição e fico à disposição para que você possa dar o primeiro passo rumo a uma vida mais próspera e mais saudável sempre. Eu quero agradecer, pedir novamente para vocês curtir, compartilhar, comentar e compartilha. Eu sempre penso nisso. Tem gente que está precisando desse conteúdo hoje. Passa aí, troca essa energia, compartilha com alguém que está precisando desse conteúdo hoje. Agora eu quero saber, dessas feridas, qual você sentiu que bateu ali que eu falei na sua vida? Me conta. Um beijo. Um dia iluminado, uma noite estrelada com muita luz e muito amor. E até a próxima. Tchau!